A gente escuta falar muito, né? Ah, gaita, acordeon, sanfona. Né? Existe uma diferença entre esses nomes, né? Porque gaita geralmente me vem sempre na cabeça, tá? Mas é gaita de boca ou gaita, né? Gaita ponto. E aí a gente tem os botões e a gente tem também por teclas, né? Sim. Qual que é a o gaita. texto, Gaita é o assim, nome, básico, né? histórico? Gaita, tem dois tipos de gaita. Gaita de botão e gaita de teclado. Mas e ela não surge com uma questão gaudeira, ela surge antes. Mas ela vem utilizada mais aqui. A história, no caso? Sim. Tá, Essa é uma interessante, uma pergunta muito interessante. Vamos do princípio, então. A gaita, né? O instrumento, o acordeon, ele teve início em 2300 antes de Cristo, né? Foi um instrumento chamado cheng, inventado por um chinês, que era feito de bambu e palhetas. A China, antes de Cristo, já estava aí, né? Fabricando coisa. E aí... Pode seguindo. E aí Ora eu. 2300 a.C., então, o primeiro instrumento fabricado de bambu e palhetas, né? Que foi o que originou o instrumento que hoje é o acordeon. Aí, esse instrumento, né, mais próximo do que se tem hoje, que é a gaita, ele foi desenvolvido por Cyrillus Damian. Olha aí. Em Parecido, né? Em 1822. Né? Sim. E aí ele começou a tomar um molde que nós temos hoje, né? Também a tecla dele era tipo botões quadrados. Então ele era uma mescla da gaita piano e da gaita ponto, porque eram botões quadrados que também poderiam ser uma tecla menor, ou coisa do tipo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chegou a ter em torno de 40 fábricas, de 40 a 60 fábricas no Brasil. E no Rio Grande do Sul foi em torno de 23, se não me engano. E no final da década de 80 todos se extinguiram, né? Mas todas mesmo. Todas mesmo, né? A gente foi referência mundial em fabricação de acordeon numa fábrica que tinha em Nova Petrópolis aqui, né? Que fabricava gaita piano. Que foi a primeira fábrica, inclusive, né? Deixa eu me lembrar, a marca Veronese. Isso, que foi fundada pelo Túlio Veronese em 1960. E aí ela veio para o Rio Grande do Sul. Normalmente os donos de fábricas, né, eram italianos, que eram os imigrantes que vieram junto com a guerra, né, e trouxeram esses instrumentos de lá. Então os dois instrumentos que tiveram esse primeiro contato com o estado do Rio Grande do Sul foi a Hohner, que é uma marca alemã, né? E os imigrantes italianos com esse conhecimento, essa bagagem que vinha né, da Itália em fabricação. E aí a primeira gaita foi fabricada foi fabricada, né? De forma artesanal, assim como são as nossas, né? De forma artesanal no município que é hoje Nova Petrópolis. Depois que o Túlio Veronese passou para os irmãos Veronese, os dois filhos dele, a atividade, essa fábrica se mudou aqui para Porto Alegre. Eu não sei o nome do bairro ali. Navegantes é mais para o lado da ponte, é mais para o lado do centro, eu não me lembro a rua, mas o número é 400 do prédio, assim, que era a fábrica. Aí os irmãos Veronese venderam essa fábrica para os irmãos Bunge, que passaram a continuar fabricando a Veronese e, simultaneamente, criaram um instrumento da marca deles, Bunge, né, que era o sobrenome deles, que era uma gaita artesanal também. Aí a Veronese ela era fabricada de forma industrial, né, se fabricava muita gaita, como eu disse, ela era referência, né? E a nova de forma artesanal. E eles fabricavam a Bunge também. E essas aí eram ponto, gaita ponto. Não, gaita piano. A Veronese era gaita piano e a Bunge era gaita ponto, que era a marca fabricada pelos irmãos. E aí a Tupi... O que veio da Itália, então, é o teclado. O conhecimento. Entendi. O conhecimento veio da Itália, né? E aí aqui,
a fábrica da Tupi, que foi, eu acho que a maior vendedora de acordeon, de gaita piano daí, né? A Tupi, a Veronese. De gaita ponto nós tivemos a referência, tanto de gaita ponto quanto gaita piano, é a Todeschini. Essa é indiscutível, né? A Todeschini. Depois, a última fábrica que fechou, que daí parou tudo, o Renato fazia 4 anos que tinha lançado o disco, em 85, em 89 fechou a última fábrica, que era a que tava ainda resistindo, que era a Universal, que era a gaita que ele utilizava antes de começar a trabalhar com a Scandale, né? Que no início era a Minghini. Aí a Minghini passou a ser Scandale, né? Mas antes disso o Renato era praticamente um endorse da Universal. Ele chegava lá, às vezes precisava de uma gaita afinada em Mi. Eu preciso de uma gaita em Mi. E o cara na mesma hora já mandava fazer ele saía de lá com a gaita. Assim? Nossa! Tu falou assim dessa extinção, né, dessas fábricas de gaita, né? Tem algum motivo muito específico assim para isso? Passaram a investir principalmente na indústria moveleira, né? A Todeschini virou móveis, a Hering. Começou como gaita, sabia? Nossa. Eu não sabia disso também. Eu sabia que tinha o mesmo nome, mas não que veio. É a mesma, né? Quando pegou fogo na fábrica, né? Incendiaram a fábrica, Incendiaram a fábrica, eles mudaram o ramo de atividade, né? Deixaram ali a Todeschini chegou a vender 1.800 gaitas por mês, né? E a gaita de boca, então, cara? Porque o nome, assim, tu tem noção? Palavra acordeon em si... É que, na verdade, a gaita de boca, eu acredito que ela já tenha sido inventada com esse nome. E gaita a gente chama aqui no Sul. Eu acho. Né? Pois é. A diferença entre gaita, acordeon e sanfona... É que nem o Zeca Pagodinho. É que nem o Zeca Pagodinho diz que é o samba de o samba raiz, o famoso aipim, né? Por ser mandioca. É a mesma coisa, só que é diferente, né? Muda a nomenclatura. No Nordeste eles chamam de sanfona, a 8 baixo de botão eles chamam de pé de bode. Pé de bode. O nome científico, vamos dizer assim, é acordeon. E aqui no Sul a gente chama de gaita.